Olá pessoal, beleza aí para todos? Vou estar gravando aqui mais um vídeo, fazendo mais uma pequena análise acerca de alguns versículos que falam sobre predestinação ou não. É isso que eu vou estar falando. Eu fiz uma pequena análise do Novo Testamento, mostrando gramaticalmente que no Novo Testamento não existe predestinação individual. Se existir predestinação, teria que ser uma predestinação coletiva. Já fiz o vídeo aí, então não vou falar muito sobre o Novo Testamento, porque eu já fiz uma análise completa. Eu vou pegar alguns versículos do Antigo Testamento que algumas pessoas entendem como uma predestinação individual. Exemplo, um deles é Jeremias capítulo 1, verso 5, e é sobre esse versículo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu peguei o versículo e eu fiz uma análise sobre ele. Olha só, o versículo diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, o que ocorre? Esse versículo aqui, algumas pessoas entendem como uma predestinação de Jeremias para a salvação, ou uma predestinação de Jeremias na sua pessoa individual, um ser individual. Mas vamos ver se o texto fala de predestinação ou não. Primeiro, esse versículo tem 3 orações. A primeira oração é essa: antes que te formasse no ventre, te conheci, vírgula. Segunda oração: e antes que saísses da madre, te santifiquei. E a terceira oração é essa: as nações te dei por profeta. Então, quando você for analisar um versículo que ele tem várias orações, você tem que dividir essas orações, observar as vírgulas para poder entender o sentido real. Então, vamos fazer aqui uma análise. Olha só. O verso apresentado acima revela 3 coisas fundamentais: o conhecimento antecipado, quando Deus diz, antes que te formasse no ventre te conheci. Então essa é a primeira coisa fundamental. Essa primeira parte do verso indica que Deus, em sua onisciência, já conhecia Jeremias. Por isso apenas indica um atributo de Deus: onisciência. Então essa questão, antes que te formasse no ventre te conheci, não está falando de predestinação. Está falando apenas que Deus, na sua onisciência, já conhecia Jeremias. Só isso, não tem nada a ver com predestinação. Mas vamos continuar. Na segunda parte do verso está escrito: e antes que saísse da madre te santifiquei. Nessa segunda parte do verso, vemos uma revelação de Deus para Jeremias, pois o próprio Senhor diz tê-lo santificado, quando nem mesmo Jeremias sabia. A palavra santificar significa separar, o que nos leva a entender que Jeremias no ventre foi separado para algum propósito. Então o que ocorre? Quando Deus diz, na madre te santifiquei, Deus não está dizendo, Jeremias, eu já tinha te predestinado para ser salvo ou não. Ou eu já tinha te predestinado individualmente. Não tem nada a ver, gente. Deus apenas está revelando para Jeremias algo que Jeremias não sabia. E a palavra separar significa, santificar significa separar para algum propósito. Agora nós vamos saber qual era o propósito que Jeremias foi separado. Foi para salvação individual? Vamos ver? Eu fiz aqui 2 perguntas interessantes. A primeira: qual foi e para que foi essa separação? A segunda: foi uma predestinação para a salvação ou apenas uma separação para uma função ministerial? Na última parte do verso, desse verso, está a resposta. Então a resposta está na última parte do verso, que diz assim, ó: as nações te dei por profeta. Então essa última parte do verso, essa última oração responde essas perguntas. Então Jeremias não foi predestinado para a salvação individual, pelo contrário. Jeremias apenas foi separado por Deus para o ministério, que era profetizar as nações. Então aqui Jeremias não fala em momento algum de predestinação, muito menos predestinação individual ou fatalista. E a conclusão: tudo que Jeremias 1,5 informa é que Deus, em sua onisciência, conhecia Jeremias e que o próprio Senhor havia separado para ser profeta e profetizar as nações. Pronto, gente, acabou. Não tem predestinação em Jeremias 1,5. Não existe. Predestinação não. Existe apenas uma eleição que Deus escolhe Jeremias e separa ele, santifica ele para um ministério: profetizar as nações. Então está aí minha pequena análise sobre Jeremias 1,5. Então dizer que Jeremias 1,5 é base para predestinação calvinista não existe, isso é uma falácia. Então tá aí, um abraço a todos.